Olá, amiguinhos, estamos aqui nos estúdios da Sauna 90, com a parte técnica escondida ali atrás. E a Thaís, conhece a Thaís, gente? Sabe quem que é? Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre por que crer em Jesus, episódio 2 da nossa série Por que Eu Creio. Vem conferir com a gente? Por que eu creio em Jesus? Um homem que foi tão simples, tão humilde, com poucos amigos, mas que se tornou o maior influencer da história e até hoje é adorado por milhares de pessoas. E hoje eu e Leozinho vamos falar sobre isso. E é muito importante a gente parar para pensar sobre quem é Jesus. Assim, mais ou menos ali no século XIX, houve um movimento chamado Jesus Histórico. Esse pessoal queria descobrir e escrever sobre a vida de Jesus do ponto de vista apenas natural, apenas como um homem comum, assim como eu e como você. Só que não tem como fazer isso, porque a gente não pode partir do ponto de que Jesus foi um homem comum, porque toda a vida de Jesus ela foi carregada do sobrenatural. Então a história deixa bem claro assim, que Jesus ele tem muito mais de sobrenatural do que nós podemos imaginar. Não é mesmo, Leozinho? É verdade, Thaís. E quando a gente estava conversando, né, eu e a Thaís, eu lembrei de algumas aulas, né, que eu tive e eu trouxe algumas informações, assim. A gente não vai ficar preso nessa questão, mas é importante a gente mostrar que existem comprovações históricas, né, documentais da existência de Jesus Cristo, nosso Salvador. Existem duas questões da ciência de investigação histórica que são provas bibliográficas e provas manuscritológicas, vamos dizer assim. Quando a gente pensa em comprovação bibliográfica, existe na história o que eles falam é o seguinte: o texto original e o texto que é a cópia mais próxima do texto original, para você falar se aquele texto ele tem comprovação científica, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo aqui: as obras clássicas da filosofia, Platão, né? Ninguém questiona se existiu essa figura. A obra mais próxima do original da filosofia sobre Platão, né? Que Platão escreveu, tem em torno aí de mais ou menos 1.300 anos. Faz tempo, né? É uma distância muito longa. Se a gente pega o Novo Testamento e a cópia mais próxima dos originais, eles têm entre 200 e 100 anos. A descoberta de um inglês chamado John Willis, que eles chamam de Papiro 52, que tem apenas 100 anos. Então, ou seja, o original do Novo Testamento e essa descoberta tem apenas 100 anos de distância. Vamos passar então, Thaís, pensar um pouco nessa questão dos manuscritos, né? Então, o que a história como ciência pede, né? Quanto mais cópias dos originais e essas cópias que não terem diferença entre elas, mais você consegue reconstruir esse original para falar se ele é verdadeiro ou não. Os livros de Platão que estão espalhados pelo mundo, você acha em qualquer biblioteca de universidade, eles estão baseados em apenas 7 cópias. Já o Novo Testamento, no mundo todo, em vários lugares, em várias universidades, você consegue achar cópias, mais de 14 mil cópias. E quando eles foram comparadas, foram feitos vários estudos comparando essas cópias, são diferenças mínimas que não mudam o sentido, não muda aquilo que está sendo falado. Muda, às vezes, uma maneira de uma palavra ou outra. Então, só isso também já nos dá uma base para a gente falar que esse Novo Testamento que está falando sobre Jesus, ele tem uma comprovação documental muito mais forte do que obras clássicas que a gente não questiona, por exemplo, dentro de uma universidade. Eu não quero ficar preso nisso, porque eu entendo, como a gente tinha conversado, que o nosso Senhor, e a história que foi narrada na palavra dele, na Bíblia, ele extrapola essa questão da ciência, da historicidade, e a sua existência marcou a humanidade, dividiu a história. O apóstolo João, no seu evangelho, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele Deus criou todas as coisas. Sem ele nada foi criado. Então Jesus ele extrapola essa questão de uma comprovação científica, porque ele já existia antes de toda a existência. Ele já estava em Deus, na Trindade. Então é muito importante a gente pensar
que esse Jesus que nós estamos dizendo aqui, que a gente crê, que a gente acredita, ele extrapola todas essas coisas. Mas ele, ao mesmo tempo que ele é tão transcendente, ele é tão maior que isso tudo, a gente chama de imanente, que ele está em todas as coisas, inclusive em nosso coração. E conosco, né, no nosso coração, na nossa vida, ele traz essa convicção, ele traz essa experiência, essa relação que muitas vezes a ciência não vai conseguir, a história não vai conseguir trazer o real significado dele para nós. Isso mesmo, a gente percebe que Jesus ele passa de fato essa vida de transcendência. Os próprios evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas vão registrar o nascimento virginal de Cristo. A própria Maria, mãe dele, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então a própria concepção dele foi um acontecimento sobrenatural. E isso é tão interessante, Leozinho, que não é só apenas esse ponto a respeito do sobrenatural de Deus, né? Nós temos também que ele assumiu a nossa natureza e ele não precisava disso, não é mesmo? Não. Ele não precisava, mas somente ele poderia, assumindo a nossa forma, assim, encarnando, né? O Deus Emanuel, na palavra de Deus fala que Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Se a humanidade continuasse sem essa figura, a gente não conseguiria quitar a dívida, vamos dizer assim. Não tem ninguém! A gente não conseguiria resolver esse dilema, né? A maldição não seria quebrada, a maldição do pecado sobre nós. Somente alguém como Cristo, perfeito, e que viveu de forma perfeita, que nasceu sem pecado e que cumpriu todos os requisitos, como a Thaís falou, poderia fazer e cumprir essa obra. É muito importante. Eu estou com um livro aqui do N.T. Wright, Simplesmente Jesus, ele fala muito sobre isso. Esse Deus Emanuel, né? Jesus, ele invadiu a história dessa forma, mas de uma forma sutil, sem chamar atenção, nascendo num lugar simples, numa cidade talvez meio esquecida, e ele, vindo dessa forma, ele divide a história, ele faz com que a história ficasse dividida entre antes dele e depois dele. O legado que ele deixou, a obra que ele realizou, as perspectivas da época eram antes de Jesus era uma e depois de Jesus são outras. Agora a gente tem uma mensagem de boa nova, a gente tem uma esperança. Antes a gente não tinha. Antes a gente estava fadado à maldição do pecado, a tudo que a gente estava vivendo. Mas a partir da vinda de Cristo, Deus faz através de Jesus, e Jesus deixa para toda a humanidade um legado, uma esperança, uma mensagem que a gente pode viver. E quando a gente para pensar a respeito da vida que Cristo viveu, foi uma vida muito sobrenatural. Jesus, ele curou pessoas, Jesus trouxe palavras de vida eterna, Jesus se declarou como o próprio Deus, Jesus disse que ele era o único que poderia perdoar os pecados de toda a humanidade. Jesus, ele não respondeu aos seus acusadores da forma como as pessoas ao seu redor esperavam. Jesus olhou para os menos desfavorecidos. Jesus olhou para as mulheres que na época, uma parte da sociedade que era muito marginalizada. Esquecida, então, né? Exatamente. Jesus foi um homem diferenciado. E se a gente for parar para pensar em tudo que ele fez, que ele falou e que ele afirmava ser e que ele de fato mostrou que era, a gente tem duas opções. Ou nós acreditamos que de fato ele era Deus sobre toda a terra e todo o céu, ou Jesus era um grande lunático. Então não tem como a gente pensar dessa forma. Porque Jesus de fato ele é Deus, porque além de falar ele comprovou todas as suas palavras por meio dos sinais, por meio das curas e também por meio do seu próprio ato lá na cruz. Eu queria só falar com você aí, você adolescente que está assistindo a gente, né? Eu não tenho dúvida, né, da história, né, da existência de Jesus. A gente mostrou aqui, a gente conversou, existem comprovações históricas, bibliográficas, né, todos aqueles nomes. E como eu passei na universidade e vi a importância dessas comprovações, eu não tenho dúvida, se eu ficar só nisso eu não teria dúvida. Mas eu quero falar algo além disso. Certa vez um grande cientista, e que ele não acreditava em Deus, ele era ateu, e ele resolveu fazer uma palestra numa grande universidade para provar que Deus não existia. E aí ele reuniu várias pessoas, várias pessoas importantes na ciência, na religião, e aí ele palestrou, e à medida que ele ia trazendo vários argumentos,
Alguns que estavam ali para questioná-lo não conseguiam retrucar ele, não conseguiam ir contra aquele discurso. E só que na primeira fila tinha um senhorzinho de macacão, camisa xadrez, ouvindo tudo aquilo, uma bíbliazinha na mão. Ninguém conseguiu dissuadir, né? Ninguém conseguiu refutar, ninguém conseguiu ir contra aquelas ideias dele. E no final da palestra, o cientista ateu, ele pergunta se alguém na plateia queria fazer alguma pergunta para ele. E aquele senhor, de aparência simples, de alguém que talvez trabalhasse ali no campo, se levanta e pergunta para ele assim, o que eu tô na minha mão? Ele falou, o senhor tá com uma maçã na sua mão. Eu falei, de fato. E essa maçã existe? Eu falei, sim, ela existe. E aí ele deu uma mordida bem suculenta naquela maçã, mastigou com calma. E aí o cientista, e aí, o senhor não vai me perguntar nada? Eu falei assim, fez um gesto para que ele esperasse. E depois falou assim, qual é o sabor dessa maçã que eu estou comendo? Aí eu falei, eu não sei, eu não mastiguei. Eu falei, é exatamente isso. O Senhor não conhece a Cristo porque o Senhor nunca experimentou ele. Muitas pessoas conhecem esse Jesus histórico, essa figura que existiu, às vezes está ali numa imagem pregado, mas são poucos que realmente recebem ele e experimentam quem ele é e o que ele pode fazer nas nossas vidas. Eu creio em Jesus não só pela questão histórica. Eu creio em Jesus, na verdade, porque ele entrou na minha vida, mudou meu ser e ele dá sentido à minha vida todos os dias. Não só por conta do que eu já estudei, do que eu já pesquisei, mas pela minha experiência, pela minha caminhada, pelo que ele é na minha vida. É isso mesmo, Leozinho. E é tão importante nós entendermos que para conhecer Jesus e saber quem ele é e porque nós cremos nele, nós precisamos nos relacionar. Convidar ele, de fato, para conhecer o nosso coração, entrar nas nossas vidas e fazer morada em nós. E assim a nossa vida vai ser transformada. Então, é um desafio que eu faço para você que está nos assistindo hoje. Convide Jesus para caminhar com você hoje. Verdade. Ore a ele, fale com ele como um amigo, como alguém que quer te ouvir, como alguém que quer, de fato, cuidar do seu coração e te fazer uma pessoa como ele é, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, pode colocar aqui nos comentários desse vídeo. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser conversar sobre esse assunto, sobre esse Jesus histórico e sobre esse Jesus que é Deus, né? Ele é 100% homem, 100% Deus. Como que é isso, tio Léo? Estou à disposição, viu, Thaís? Vamos conversar, vamos trocar ideia. Qualquer dia eu entro aqui na sala do Saltinho aqui, hein, gente? Tamo junto. Quem é Jesus? Eu preciso saber.